Object Pronouns. Bom, tem uma lista, tem um vídeo aí que eu coloquei o link, eu acho que vai estar na própria lista do canal do CCE. Lembre-se que vocês podem sempre trabalhar com esses dois canais, esse canal aqui e o canal do CCE, sobre o Object Pronouns, ok? Então, se vocês não assistiram ainda, eu aconselho primeiro assistir aquele vídeo. O nome do vídeo é CCE Online Object Pronouns, ok? Então assistam primeiro aquele vídeo para depois assistir esse daqui, ok? Por quê? Porque esse eu só vou aprofundar um pouquinho mais e falar umas curiosidades, jogar um pouquinho de conversa fora, só porque eu acho que é interessante, ok? Então vamos lá. Vamos imaginar a seguinte frase. Eu sempre pego essa caneta. She loves he. Ok? He loves they. Lembrem-se que, gramaticalmente falando, em linguística, quando a gente tem um asterisco no começo da frase, significa que essa frase é inaceitável. Então a gente não fala she loves he e he loves they. Pause o vídeo se você não conseguiu ainda descobrir qual que é o problema. Conseguiu? Conseguiu? Ok. Não é she loves he, correto? É she loves him. Não é he loves they, é they, não, he loves them. Aí a gente tira o asterisco porque agora tá bonito, tá tranquilo, tá favorável. Seguinte, eu acho que eu mencionei no vídeo anterior, mas lembrem-se que não existe diferença nenhuma entre esse, deixa eu colocar aqui, esse he e esse him, no que concerne ao significado. É a mesma pessoa, correto? Se fosse pra gente fazer um desenhinho, o him seria aqui, um bonequinho bonitinho com o cabelo arrepiadinho aqui. Aqui também seria um bonequinho bonitinho com o cabelo arrepiadinho aqui, seria o mesmo, né? Então é só uma questão, é porque é deselegante falar she loves he, então eu tenho que colocar she loves him. Aquela história da posição do sujeito com a posição do objeto, ok? Beleza. Qual que é a curiosidade que eu quero dizer para vocês? Embora isso seja pouquíssimo utilizado nas línguas, e aí eu estou falando tanto do português quanto do inglês, pensem a diferença entre mim e eu, né? É a mesma pessoa. Sou mim, ok? Então o português e o inglês tem isso. Embora a gente tenha pouquíssimo, então a gente só tem nesse caso, tanto no português quanto no inglês, existem línguas que trabalham direto com isso, ok? Um exemplo bem interessante é o exemplo do latim. Pessoal que está assistindo o vídeo é fluente em latim, né? Fala latim no hotel, lá com romanos e tudo mais, pessoal que estudou latim, me perdoem se eu cometer qualquer erro, eu não sou professor de latim, eu só estou falando sobre um fato sintático do latim. Olha que interessante, se eu não me engano, a frase o senhor no sentido de o mestre está batendo no escravo, é assim: Serum, vou colocar assim, Dominus verberat. Serum Dominus verberat, ok? Serum é servo, Dominus é senhor, verberat é bater, e pode ser tanto bate como está batendo. Beleza, olha que legal, então tá. Mas aí você pode pensar, não, mas alguma coisa não está se encaixando, porque no inglês seria o senhor está batendo no escravo, correto? Então teria que ser Dominus verberat serum, né? Mas eu falo para vocês, não, mas as línguas não são iguais. E aí você fala, então eu peguei, é que no latim
No latim, eu vou colocar objeto, sujeito e verbo. Então agora eu estou tranquilo, eu aprendi. E se eu falar para você que eu posso colocar o serum, inverter esses dois, dominus serum verberat, e vai significar a mesma coisa, é o Senhor que está chicoteando ali o escravo. E se eu falar para vocês que eu posso colocar verberat, dominus serum, e ainda assim é o Senhor que está chicoteando o escravo. Aí você pode me perguntar, mas quando que vai haver uma revolução social, né? Quando que o escravo finalmente vai começar a bater no Senhor? Como é que eu faço isso nessa frase? Que ordem eu tenho que colocar? Aí eu vou te responder, não importa a ordem que você colocar, sempre vai significar que é o Senhor que está batendo e é o escravo que está apanhando. Aí você fala, meu Deus do céu, esses romanos, né? Então é porque o contexto não aceita. Não, também não. Pense numa outra frase. Pense na frase, Samantha está beijando... Não, Samantha está batendo na Carla. Ok? Samantha está batendo na Carla. Se eu puder inverter em qualquer ordem, quando que a Carla vai começar a bater na Samantha? Então, no latim, só a Samantha que bate. Não. Okay? E aí que está a beleza. A gente pensa em sintaxe, lembra? Sintaxe é essas... vou simplificar um pouco. Mais pra frente eu posto vídeos mais profundos sobre sintaxe. Mas basicamente sintaxe é isso. Quem que faz o quê? Quem que é sujeito? Quem que é verbo? Quem que é objeto? Essas coisas assim, né? E a gente pensa, porque o português é assim, o inglês é assim, o francês é assim, o espanhol é assim, o alemão é assim, com umas coisinhas assim, que não é importante falar agora. Mas a gente pensa, como todas essas línguas são assim, a gente pensa, não, é a ordem da frase que me diz quem que faz e quem recebe. Então, se eu falo, o gato comeu o rato, é uma coisa. Agora, se eu troco e digo, o rato comeu o gato, pelo amor de Deus, eu não quero ir para essa casa. Perceberam a diferença? Ou pode ser aqueles gatinhos filhotinhos, né? Tá bem bonitinho ali, e aí chega aquele ratão, começa a roer o gatinho. Bom, isso não é importante. O que é importante é notar que isso para as línguas que a gente está acostumado. Mas a gente poderia ir por um outro lado, que é o que acontece com o latim. O latim, ele não marca quem faz a ação e quem recebe a ação pela ordem. Ele marca pela terminação. É como se fosse uma conjugação verbal, só que para as outras palavras, para os substantivos, né? Então, o que eu quero dizer? Isso a gente chama de declinação, mas não é importante. Mas o que eu quero dizer? Que eu vou ter que mudar. Então, como se fosse assim, a gente tem livro, correto? A gente tem livro e livros. Mas é como se tivesse que ter livro se o livro é o sujeito. Aí teria que ser livrem se é o objeto. Livros se é... Perceberam? A palavra, o substantivo tem que mudar. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu mudo e eu coloco serus dominum verberat, agora houve a revolução social. Perceberam? É a terminação que me diz o que é sujeito. Isso daqui é o objeto e isso daqui agora é sujeito. Porque o que termina com us é sujeito e o que termina com é objeto. O que parece uma coisa muito doida, né? E por exemplo, meu nome no latim é Jacobus, né? Jacobus, se eu estou fazendo alguma coisa, se eu estou batendo em alguém. Se eu estou apanhando, eu já não sou mais Jacobus, eu sou Jacobum, ok? E tem mais, tem Jacobus, Jacobi, Jacoba, se eu não estou enganado. Pessoal, eu estudei latim há 5 anos atrás, né? Então, eu estou mais estou mais preocupado com o fenômeno, com o que acontece do que... Mas eu acho que é isso. Jacobum, Jacobus, Jacobi, Jacoba. Por que eu estou falando tudo isso, né? Primeiro, porque eu acho interessante e eu gravo vídeos sobre coisas que eu acho interessante. Segundo, para mostrar que é isso que acontece, por exemplo, no inglês, quando a gente tem I e a gente tem me. Ok?
Me é aquele que apanha e I é aquele que bate. Perceberam? Perceberam porque a gente tem duas palavras para um conceito só? Ela é um remanescente histórico, né? Só que aí que vem o problema. A gente não pode fazer que nem o latim, colocar o me antes e o I e tudo mais. Tipo assim, me look Julia. Ou me look at Julia. Tem que ser Julia looked at me. Perceberam? Então a gente fixou a ordem para poder... a propósito, por que o português, o francês, o espanhol, o inglês fixaram a ordem das coisas? Para não precisar ficar usando essas porcarias aqui e decorar um monte de forma, até teu próprio nome você tem que decorar lá 6 formas, né? Claro que eu estou meio que personalizando a história assim, mas uma vez que eu não quero confiar nessas terminações, não quero decorar essas terminações, eu falo assim, não, então a ordem vai ser fixa da história, ok? Então cada coisa está no seu lugar. Então a gente fixou a ordem, a gente não tem essa liberdade que o latim, a propósito, o inglês Old English, que é o inglês lá antes do século XI. O inglês antigo também trabalhava assim, o grego antigo trabalhava assim, o russo, se eu não me engano, até hoje trabalha assim, ou algo parecido. Então, para não ter toda essa confusão, ter que lembrar de tantas terminações, a gente fixou a ordem. Então a gente ficou nessa posição estranha que a gente tem a ordem fixa e mais 2 palavras, uma para descrever objeto e outra para descrever sujeito.